claque. Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, finalmente vamos trabalhar as 3 regras de proibição que vão resolver todo o nosso problema. Então vamos aqui, ó. Essa parte começa com a ênclise, mas eu vou jogar uma telinha em branco para nós começarmos a nossa brincadeira, tá? Então aqui vou colocar 3 regras de proibição do POA, tá? Do POA. O que é o POA? O pronome oblíquo átono. A galera de Porto Alegre que adora, né? Então vamos por partes, tá? Vou começar com a primeira regra de proibição. Bem simples, ó. Não pode colocar o POA, o pronome oblíquo átono, no início de uma estrutura. E agora vamos ver a dinâmica. No dia a dia, é muito comum nós falarmos assim: me empresta o caderno. Me empresta o caderno? Então eu olho para a pessoa e falo assim: ó, me empresta o caderno aqui. Nesse momento, eu falo dessa forma muito natural, porque nossa linguagem aqui no Brasil é extremamente proclítica. Hoje em dia ela é proclítica, mas se você observar a linguagem em Portugal, ela é extremamente enclítica. As pessoas em Portugal, elas no dia a dia delas, o português informal delas trabalha com a ênclise. Então lá no passado, nós trabalhávamos muito com a ênclise. Se você for olhar os textos do Machado de Assis, por exemplo, que foi um grande representante do vernáculo, havia muitas ênclises, mas hoje não tem. O português no Brasil hoje é extremamente proclítico. Então é algo natural. Mas qual é a principal regra de colocação pronominal? Não se inicia uma estrutura com pronome pessoal oblíquo átono, por um motivo muito óbvio, ele é átono. Então em quem ele vai se apoiar? É claro que na nossa linguagem cotidiana faz todo sentido do mundo, mas de acordo com o padrão culto da língua, não pode. Então aqui, ó, eu não posso começar com esse camaradinho. Isso significa que aqui a gente tem um erro, então. Aí como é que eu faço para corrigir este erro? Muito simples. Eu vou jogar este pronome para depois do verbo. Então eu coloco assim, ó, uma forma correta. Empresta-me, empresta-me o caderno. Vou até botar como uma perguntinha, ó. Me empresta o caderno? E agora eu vou colocar aqui, ó. Empresta-me o caderno? Vou colocar como uma perguntinha. Acho que fica mais agradável sendo uma pergunta do que algo impositivo, né? A gente tem que ter educação, né? Me empresta o caderno? Não. Me empresta o caderno? Pode me emprestar o caderno? Acho que é melhor. Então vamos lá. Agora vou fazer uma outra coisinha. Essa forma é a correta, beleza? Mas a gente está falando de início de estrutura, não é? Se eu colocar um amanhã aqui, qual é a classe gramatical do amanhã? Amanhã é advérbio. Então diz para mim, eu vou até mudar a cor da canetinha para não confundir, tá? Vou colocar a canetinha roxa de novo. Eu poderia fazer assim, ó. Amanhã empresta-me o caderno. Poderia fazer isso? Não, não poderia. E por que eu não poderia fazer isso? Vou até mudar aqui o semblante da coisa, ó. Vou colocar a canetinha preta. Porque este amanhã é uma palavra atrativa, é uma palavra de fator proclítico. Então, obrigatoriamente, este pronome não pode ficar depois do verbo, formando a ênclise. Ele tem que vir para cá, ó, para antes do verbo, formando a próclise. Então, essa estrutura aqui, ó, está errada. Para ficar correta, como é que eu vou colocar?
Vou colocar assim, ó, amanhã. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do personal coach, né? O que é o personal coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material personal coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Tá? E não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Me empresta o caderno? Agora, e se eu colocar o amanhã, mas depois tacar aqui uma vírgula? Eu poderia dizer amanhã, vírgula, me empresta o caderno? Ah, tá vendo como esta regra aqui, ó, é muito forte? Quando você vai pegar os casos de ênclise dentro da gramática, eu vou mostrar isso aqui para vocês, você tem essa primeira regra, mas depois você tem ramificações da regra, como se fossem outras regras, mas na verdade é só ramificação. Então veja que aqui eu tenho um advérbio, mas ele foi isolado pela vírgula. E se aqui apareceu uma vírgula isolando este advérbio do resto da construção, a vírgula impediu a atração do pronome. Esta palavra não tem mais o fator de atração, porque a vírgula está ali embarreirando. Está embarreirando. Então, como é que eu vou trazer o pronome para antes do verbo? Não tem como. Então, depois daquela vírgula, nós começamos uma nova estrutura. E eu não posso iniciar uma estrutura com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, aqui eu posso ter, neste caso aqui, eu posso ter a próclise? Não, de forma alguma. Então, essa construção está errada. Se eu coloquei a vírgula depois do amanhã e impedir a atração, aqui ó, amanhã, vírgula, a construção seguinte tem que ser formada pela ênclise. Então vai ficar amanhã empresta-me o caderno. Então veja, todas as estruturazinhas que apareceram aqui em vermelho
elas estão corretas. Na primeira, vou colocar ABC, tá? Na frase a, ênclise, porque o verbo apareceu no início da estrutura e só haveria esta possibilidade. Então, aqui nós tivemos uma ênclise. Na frase B, nós tivemos uma próclise por conta de uma palavra atrativa, que é o advérbio, que atraiu o pronome para junto dela. Aqui seria impossível ter uma ênclise. Obrigatoriamente teve que ter uma próclise. E na frase C, nós tivemos uma ênclise. Apesar de aparecer um advérbio antes do verbo, esse advérbio foi isolado pela vírgula. Isso acarretou uma quebra da estrutura e logo após a vírgula nós tivemos o quê? Nós tivemos que iniciar com o verbo. Não pode ter o pronome ali porque é um início de uma estrutura. Agora, vou te dar um outro bizu. E se ao invés de ter uma vírgula, aparecerem duas vírgulas? E aí, caramba? E aí? Quando a gente tem uma estrutura intercalada, preste atenção no que eu vou falar. Não importa que antes da estrutura tenha uma palavra atrativa ou não, não importa. Se você tem uma construção e tem uma intercalação com duas vírgulas e depois vem verbo e pronome, o processo de colocação pronominal se torna facultativo. É um caso especial. É um caso especial. Se torna facultativo. Então, você vai reparar ali. E veio o verbo depois de uma vírgula. Tem só uma vírgula mesmo? Então, tem que ter ênclise obrigatoriamente. E são duas vírgulas. É uma intercalação. Opa, processo de colocação pronominal facultativo. Agora, vamos para a segunda regra de proibição. Vamos lá. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Vou colocar uma outra telinha em branco. E vamos para a segunda regra de proibição. Então, vamos lá. Deixa eu me colocar aqui, ó. Segunda regra de proibição. Não pode colocar o POA, ou seja, o pronome oblíquo átono, depois do verbo no futuro. Tá vendo como são informações simples? Agora vamos ver aqui os probleminhas. Coloca assim, ó. Amarei-te sempre. Amarei-te sempre. Olha que construção peculiar. Eu tenho um verbo que inicia a estrutura, porém um verbo no futuro. Aí depois apareceu o sempre. Eu não sei se você é uma pessoa observadora, mas se é, você já percebeu aqui que o sempre não vai fazer a menor diferença. Agora, e se eu não sou uma pessoa observadora, Sidoca? Por que você destacou o sempre ali? Porque muitas pessoas, elas não têm tempo de pegar a gramática e estudar para ver que é uma palavra de fator proclítico. A maioria dos concurseiros nem tem a oportunidade de fazer um curso online, porque não tem uma orientação, não tem alguém que falou para ele que aquilo é legal. Aí ele já coloca um trava na cabeça. Ah, não, pô, videoaula, vou aprender videoaula. Não, eu gosto é de sala de aula. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para quem? Então tem que ser professor ali, tem que ser uma sala de aula. Só que aí ele não leva em consideração diversos fatores. Ele não leva em consideração que o curso presencial dele tem uma carga horária reduzidíssima, que em relação à língua portuguesa ele vai ter, às vezes, 3 aulas de língua portuguesa só, no máximo 5 aulas. É uma coisa assim, vexatória, é muito pouco. Levando em consideração ainda outro fator, 1 hora de videoaula, pô, é conteúdo para
caramba. Por mais que de vez em quando a gente até pare aqui para bater um papo como eu estou batendo contigo, é muito tempo, é muita coisa. Corresponde fácil a 3 horas no presencial. Pode até fazer um teste uma vez. Pode até fazer, ó, vou fazer um teste da aula tal no presencial para a aula tal no online. Veja quanto tempo o professor vai ficar trabalhando o assunto que levou 1 hora no online lá no presencial. Vai levar umas 3 horas, a não ser que ele tente otimizar da forma mais breve possível, até porque ele tem pouco tempo. Então, o que acontece? Ele escolhe os principais assuntos, geralmente, se ele for um cara esperto, ele escolhe assunto que ele domina muito, aquele assunto para ele dar show, ele não fala tudo, ele pega, isso aqui é difícil. Não para ele, né, mas difícil para o aluno, então não vou falar porque de repente ele vai se sentir mal por não ter aprendido, então eu vou escolher só os assuntos com os quais eu tenho mais familiaridade, aqueles de que gosto mesmo, e ainda vou trabalhar só alguns tópicos para realmente ser o filé do filé. E aí você vai sair de lá com a falsa impressão de que aprendeu tudo. Pô, foi tão simples, tão gostoso. E aí você vai fazer a prova e olha e fala assim, meu Deus, sem nada. Por quê? Porque você teve uma carga horária reduzidíssima e você provavelmente viu aquele conteúdo uma única vez. Por mais que tenha batido uma dúvida e você tenha perguntado para o professor ali qualquer coisa, você viu o conteúdo só uma vez, então você não aprendeu. Você só compreendeu. Foi legal, foi divertido, mas foi ilusório. Foi uma enganação. Você se enganou de achar que havia aprendido. Então, você tem sim que ter uma carga horária mais duradoura e repetitiva. A repetição faz toda a diferença. É por isso que na escola, quando a gente não conquistava uma nota, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época, se você não mandasse bem, não atingisse a média, você era reprovado. A reprovação, durante muito tempo, a gente encarou como um ponto negativo. Mas a reprovação não é um ponto negativo. A reprovação é uma oportunidade para fazer aquele aluno aprender o que ele não havia aprendido. Só que durante toda a nossa vida, a gente viu a reprovação como algo negativo. É por isso que a gente erra, negativo. A gente vai fazer uma prova de concurso público, não passa, negativo. Mas a reprovação sempre foi uma segunda chance, sempre foi uma oportunidade para que aquela pessoa pudesse aprender algo que ela ainda não havia aprendido. Então, quando o camarada vê um advérbio como está aqui, ele sempre pensa que é uma palavra atrativa. Não importa onde ela está, o pronome tem que ficar junto dela, e não é assim. O advérbio, ou qualquer outra palavra atrativa, tem um nome técnico, é palavra de fator proclítico. Então, elas só podem atrair para antes do verbo. Elas só podem formar aquilo que a gente chama de próclise. Elas jamais poderão atrair para depois do verbo. Então, aqui não faz a menor diferença o sempre depois do verbo. E uma das principais regras é não colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo no futuro. Não pode. Então, a construção aqui está equivocada. Então, se não pode depois, qual é a próxima opção mais viável? Antes. Mas, opa, eu também não posso colocar antes porque eu não posso iniciar uma estrutura com pronome pessoal oblíquo átono. Então, caramba, restou qual posição? Restou o meio do verbo. E onde é o meio do verbo? O meio do verbo é nessa estrutura aqui, ó. Infinitivo, ó. Aqui, ó, onde tem um Rzinho. Então, eu vou cortar onde tem um Rzinho, vou inserir o pronome e depois eu vou colocar o resto do verbo. Então, a forma correta vai ser, vamos mudar aqui a cor da canetinha, vai ser amar-te-ei sempre. Agora, e se eu colocar o sempre antes? Existe a obrigação de continuar com a mesóclise?
sempre amar-te-ei? Claro que não. Por que não? Ora, por um motivo muito simples. Agora eu tenho uma palavra atrativa. Ué, mas o verbo está no futuro, Sidney. E daí, se tem palavra atrativa, o pronome tem que ir para junto dela. Então, esta construção, sempre amar-te-ei, ela está errada. O certo seria sempre te amarei. Agora, uma coisa interessante. E se não aparecer palavra atrativa, mas aparecer uma outra coisa? Se eu colocar um eu, e aí? Obrigatoriamente eu tenho que colocar eu te amarei? Obrigatoriamente? Não, eu posso colocar eu amar-te-ei. Porque na hora em que a gente tem um pronome pessoal do caso reto, esse pronome pessoal do caso reto, por exemplo, ele não é atrativo, ele nunca foi, não é e provavelmente nunca será. Tanto que eu posso dizer eu te amo, ou eu posso dizer eu amo-te, não faz a menor diferença. Ah, mas por que muita gente acha que ele é atrativo? Cara, por incrível que pareça, isso é uma falácia que surgiu de alguma confusão. Provavelmente alguém que estava estudando isso, talvez até um professor, mas um professor assim bem iniciante, ele viu a questão dos pronomes. E aí, pronome indefinido é atrativo, pronome relativo é atrativo, pronome demonstrativo, para alguns gramáticos, é uma palavra atrativa, para outros não é. E aí, o cara deve ter visto um monte de pronome e pensou, ah, apareceu pronome, é palavra atrativa, e acabou. O caso do eu a vi, por que não eu via? Ah, então é palavra atrativa. Só que, na verdade, eu opto por eu a vi porque vai evitar uma confusão prosódica. Se eu colocar eu via, parece que tem um prolongamento. Parece que é um pretérito imperfeito. E a intenção é colocar o pretérito perfeito. Essa é a dinâmica. Então, sempre a escolha vocabular vai com a melhor opção. Aqui mesmo, esse amar-te-ei, parece que eu estou indo a Marte, né? Então, ao invés de colocar eu amar-te-ei, a gente prefere colocar eu te amarei. A gente formula uma estrutura melhor para não ter essa confusão. Mas, estruturalmente, de acordo com a língua, colocar amar-te-ei, ou seja, te amarei, mas eu não posso colocar o te antes, nem posso colocar depois, vai ficar amar-te-ei e acabou. Estruturalmente, não tem o menor problema. Então, aqui a gente definiu que não pode colocar de jeito nenhum o verbo depois, aliás, o pronome depois do verbo no futuro. Vamos agora para mais uma regra, e aí vai ser a nossa última regra, tá? De proibição. Não pode... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né, aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né, aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90.
é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Colocar o POA depois do verbo no particípio. Que verbo é esse? É aquele verbo com a terminação em ado e ido, tá? Então eu coloco assim, ó. Tenho procurado te. Vou colocar o sempre aqui de novo, ó. Sempre. O advérbio, ele é um cara muito chato para os alunos na questão de colocação pronominal. Porque o cara vê o advérbio e já pensa, opa, pronome tem que ficar junto dele. Mas aí você já sabe. O advérbio, ou qualquer palavra atrativa, na verdade, é uma palavra de fator proclítico. Então, tem sempre que atrair para antes do verbo. Se o advérbio ou qualquer palavra atrativa estiver antes do verbo, aí, de fato, a gente vai ter uma próclise. Mas ele aparecendo depois do verbo, não faz a menor diferença. Agora, vamos lá. Não tem diferença, o sempre está ali. Mas qual é a regra? Não pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Opa, verbo no particípio. Então, não posso colocar depois. Aí eu vou pensar em colocar antes da estrutura verbal. Só que, poxa, antes também não pode. Então, se eu não posso colocar depois de toda a estrutura verbal, nem antes de toda a estrutura verbal, restou onde? Restou o meio. Aí, então, essa daqui está errada. E a forma correta será: tenho-te procurado sempre. Agora, este hífen, Sidoca, ele é facultativo. Como assim? Você pode tirar. Eu posso fazer isso aqui, ó. Existe alguma interferência? Até existe, mas jamais será cobrada em prova. Quando a gente tira o hífen, rola uma sutil mudança prosódica. Mas geralmente a prova não trabalha isso. Cara, eu vou te falar um negócio. Isso não vai ser cobrado nem numa prova para quem é professor de língua portuguesa. A não ser que seja uma prova de especialização ou de mestrado e o assunto seja abordado, seja uma linha de pesquisa da instituição ou do professor que vai ser o orientador, porque não rola. Em concurso público, então, nem cabe pensar nisso. Por quê? Porque o cara vai trabalhar só duas coisas numa retirada de algum elemento ou numa reescritura. Ele vai trabalhar correção gramatical e sentido. E tirar o hífen aqui ou colocar o hífen não atribui prejuízo gramatical, porque de acordo com o padrão culto da língua, as estruturas estão certas, então não vai ter incorreção gramatical, e também não vai ter alteração de sentido, porque eu vou continuar dizendo a mesma coisa, mas tem uma leve mudança prosódica. Veja, eu vou colocar frase 1 e 2. Na frase 1 tem um hífen, então a pronúncia é tenho-te procurado sempre. Na frase 2 não tem o hífen, então a pronúncia é até uma pronúncia mais naturalizada. Tenho te procurado sempre. Então, esse hífen aí é facultativo. Agora, se eu pegar aquele sempre e jogar, ó, para antes da estrutura verbal, como é que vai acontecer? Então, se fosse
um tempo composto, uma locução verbal em que o verbo principal fosse um verbo no infinitivo ou um verbo no gerúndio, aí eu poderia, com a palavra atrativa antes desse tempo composto, colocar o pronome antes do tempo ou até colocar o pronome depois do tempo, depois de todo o tempo. Como a gente não pode colocar depois do verbo no particípio, quando o tempo composto tem o verbo particípio ali funcionando como verbo principal, e eu coloco uma palavra atrativa antes, olha, eu só vou poder colocar antes da estrutura composta. Então aqui, ó, vou criar uma frase 3 e vou jogar o sempre para cá. Eu vou colocar, ó, sempre te tenho procurado. Feio pra caramba, mas é o certo. Agora, meus amores, existe uma essência que é completamente enclítica? Existe. É o verbo no infinitivo. Então, se eu fizer assim, ó, procurar-te. É meu objetivo. Ó, procurar-te é meu objetivo. Frase correta e que ninguém contestaria, porque o verbo apareceu no início, colocamos o pronome depois, formando a ênclise. Mas e se eu colocar um não? Uma palavra atrativa. Eu poderia colocar não procurar-te. É meu objetivo? Poderia. Caramba, como assim, Sidoca? Isso mesmo. Eu posso colocar não procurar-te ou não te procurar é meu objetivo. O fato é que com as outras estruturas, na hora que aparece uma palavra atrativa antes, a gente forma a próclise obrigatoriamente. Mas quando o verbo está no infinitivo e ele é essencialmente enclítico, a dinâmica aqui, mesmo tendo uma palavra atrativa antes, se torna facultativa, tá? Agora quero chamar a atenção para uma outra coisinha. Outra coisinha. Se eu colocasse assim, ó, os alunos se destacaram ou os alunos destacaram-se. Eu tenho um sujeito explícito com núcleo substantivado. O processo de colocação pronominal é facultativo, tanto faz ter a próclise ou a ênclise. Estou chamando a atenção para isso porque uma banca no cenário do concurso público, a IBFC, não tem nada a ver com a gente, ela só enxerga aqui a ênclise, mas ela está errada, porque todos os gramáticos enxergam esse processo de forma facultativa, então, obviamente, todas as outras bancas, tirando, claro, a IBFC, enxergam de forma facultativa e é o nosso caso. Para a gente é facultativo, tá? Então, ó, só para comprovar todas essas regras, olha aqui a ênclise. A ênclise ocorre normalmente, aí vamos lá, com o verbo no início da frase. Essa é a principal regra. Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Faltou um Rzinho aqui. Com o verbo no imperativo afirmativo. Essa é a principal regra. Alunos apresentem-se, aliás, com o verbo imperativo, né? Não é infinitivo, é imperativo. Mas veja, alunos é um vocativo, vírgula. Como é que eu ia colocar o pronome antes? Não teria como. Com o verbo no gerúndio. Tá vendo, ó? Tornando-a. Mas, na verdade, é porque ele aparece, ó, depois da vírgula. Então, como é que eu ia começar com um pronome? Depois, caso o gerúndio venha precedido da preposição em, ocorrerá a ênclise. Aliás, perdão, a próclise. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Aí, é claro, quem é que ia falar em tratando-se? Muito feio. Então, obviamente, em se tratando. Depois, com o verbo no infinitivo impessoal. Esse, sim, é essencialmente enclítico. E mesmo que tivesse uma palavra atrativa, não teria que ter próclise obrigatoriamente. Seria um caso facultativo, como a gente já viu. Agora, e a próclise? Essas regras todas que vão aparecer aqui, ó, todas essas regras,
elas são as regras das palavras atrativas, tá? Todas elas. Aí depois a gente tem a mesóclise. Então se liga. Palavra de sentido negativo. Não, nada, nunca, ninguém. Então, ó, tá aqui, ó, forma a próclise. Conjunção subordinativa, tanto integrante quanto adverbial. Aqui apareceu uma adverbial, próclise. Advérbio. Ih, olha quantas palavras são advérbios, muita. Então, ó, próclise. E aí, olha a observação. Caso haja pausa depois do advérbio, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. Claro, se tem a vírgula, é uma nova estrutura. Então, não tem como ter próclise. Por isso tem a ênclise. Pronome indefinido, próclise. Pronome relativo, próclise. E aí, com isso, gente, vou dar um bisu para vocês. Palavras que e porque nas provas aparecem muito e elas são sempre atrativas. Aí aqui, ó, interessante, ó. Ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas, que são aquelas que exprimem desejo. E a gente vai ver as interrogativas e as exclamativas pelos pontos de interrogação e de exclamação, ó. Quem te disse que ele não viria? Quanto me custa dizer a verdade? Agora essa daqui é mais perigosinha, porque é uma frase optativa, que exprime desejo, geralmente de cunho o quê? Religioso. Tem um sujeito explícito, Deus te proteja. Aí o cara pode pensar, ah, então posso colocar o pronome depois do verbo também? Aqui não. Então fica ligado nisso, tá? Daqui a pouco a gente volta, aí vou mostrar ali como é que funciona a questão da mesóclise e a gente vai cair para dentro depois de algumas questõezinhas para trabalhar, tá, galera? Então, ó, beijão, tchau, tchau. Até logo mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São José não, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí, tá, 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né, de 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do personal coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né, que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né?
Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta, depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante, comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem,
Ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar isso, né? Começaram a se questionar e eles queriam ter tatuagem e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Vamos escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser. Tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? Aí, ó, o cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos.
50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então está certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso. Tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí. Ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino. Né? Lista especial, você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos, prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui.